Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para uma faculdade. Tem 40 horas e é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo, que tem todo o conteúdo dos slides. E está incrível. Bora para a aula? Olá, alunos! Tudo bom? Meu nome é Lara, sou médica veterinária e você está assistindo o módulo de toxicologia veterinária. Hoje temos nossa terceira aula e vamos falar sobre intoxicações por praguicidas e rodenticidas também. Vamos começar mais por praguicidas. Trouxe aqui aquela tabelinha que já conversamos nas duas primeiras aulas. Essa tabelinha de 2016 da Cinetox traz pra gente que em 2016, 203 animais foram relatados como intoxicados por agrotóxicos de uso doméstico. 193 animais foram intoxicados por produtos veterinários e raticidas está em terceiro lugar, que é 171 animais foram relatados intoxicados por raticidas. Isso quer dizer que até hoje em dia, esse dado é de 2016, mas até hoje em dia existem muitos casos que são relatados de cães e gatos que são intoxicados por esses praguicidas e por esses rodenticidas. O porquê disso? Porque dentro das nossas casas tá tendo muito ainda dessas praguinhas, tanto pragas com plantas quanto pragas como ratinhos. Eu não gosto de falar que ratos são praguinhas, mas querendo ou não, eles estão crescendo bastante no nosso meio. Tanto quem mora no campo, quanto quem mora na cidade. Na cidade em si, a gente tem visto muitos ratos ainda. E sim, a gente tem visto ainda muitos casos de animais que têm sido intoxicados, tanto indiretamente, que é um gato comeu um rato que estava intoxicado, ou então intoxicação direta, que é o cão e o gato comem ou são intoxicados diretamente pelo praguicida e pelo rodenticida. Então, são casos que eu queria trazer para vocês, que hoje em dia ainda existem. Na clínica veterinária, pessoas que envenenam criminosamente os animais com esses venenos, ou então até animais que vão e se envenenam por curiosidade, por pegar uma presa. Isso tudo acontece hoje em dia, então foi por isso que eu trouxe para vocês essa aula também. No ano de 2017, o último censo do Cinetox também trouxe que 101 animais foram intoxicados por produtos veterinários e 84 animais que foram registrados foram intoxicados pelos raticidas ou rodenticidas. Então, querendo ou não, acontece sim essas intoxicações. Isso é de 2017. Hoje a gente está em 2023. Ainda aparecem muitos casos na clínica veterinária de animais que foram intoxicados, sim. Começando pelos praguicidas. Vamos falar de algumas classes. A primeira classe que eu quero falar são os organoclorados. O uso desses organoclorados no Brasil está proibido. Por quê? Eles já causaram muitas mortes, tanto de animais quanto de humanos. Hoje, o uso, então, está proibido aqui no Brasil. Eles são derivados do clorobenzeno, do ciclohexano e do ciclodieno. São substâncias que vão gerar esses organoclorados. O que acontece? Quais são as propriedades desses organoclorados? Eles têm a estabilidade química, ele tem alta lipossolubilidade, ou seja, quando ingeridos, essas substâncias vão se alojar em tecidos que têm muita gordura e vão ser difíceis de serem eliminados. Eles são armazenados em tecidos biológicos, como eu falei, em tecidos que tenham muita gordura, difícil de ser eliminada, e quando estão no ambiente em si, eles são
difíceis de ser deteriorados também. Então, além de ficar muito tempo no organismo, eles ficam muito tempo ativos no ambiente em si. É muito difícil de destruir. E os efeitos que eles podem causar, tanto na gente quanto nos animais. Eles têm efeitos cancerígenos, mutagênicos e neurotóxicos. Por isso que eles são proibidos aqui no Brasil também. O que acontece quando o animal ingere esse organoclorado? A via oral é a mais importante de intoxicação, é a via oral, a mais importante. E a inalatório não é tanto porque eles são pouco voláteis. Então, a maior parte das intoxicações por organoclorados ocorre por via oral mesmo, tá? Essa substância vai ficar no fígado, nos rins, ela vai para o sistema nervoso, ela é neurotóxica e fica também no tecido adiposo. É importante frisar que essas partículas de organoclorados vão passar a barreira hematocefálica e também passa a placenta, passa a barreira da placenta. Então, se um animalzinho, uma cadela, por exemplo, está prenha e ela for intoxicada por organoclorado, essa partícula vai passar para o filhote e o filhote pode morrer dentro do útero da cadela. Assim como humanos também isso acontece. Se uma mulher que está grávida entrar em contato com o organoclorado, ela pode sim intoxicar também a própria criança, o próprio feto. Metabolização desse organoclorado. Acontece pelo sistema microsomal hepático e ela vai ter a recirculação enteropática, ou seja, por isso que é muito difícil de ser eliminada, porque ela fica circulando no corpo, do animal e do nosso também. Ela vai fazer a formação de metabólitos e de excreção lenta, ou seja, esse metabólito ele não vai ser facilmente excretado e eliminado do corpo. E a eliminação, quando ocorre, é feita pelas fezes, as fezes ela elimina o metabólito inalterado, ou seja, ele é tóxico, mas ele sai. E os metabólitos que são eliminados pela urina e pelo leite materno são outras substâncias, já foram metabolizadas pelo organismo, mas é importante frisar que ele passa pelo leite também. Se a pessoa tá grávida, é intoxicada, ela pode passar a substância passa pela placenta, ou então se ela está amamentando tem que tomar cuidado, porque essa substância também passa pelo leite. Passa para o leite e passa para a própria criança. O que acontece? Qual que é a ação desses organoclorados? Eles vão ter o tropismo pelo sistema nervoso central. Eles vão impedir a transmissão nervosa normal. Eles afetam essa bomba de sódio e potássio e também o GABA, os receptores GABA. Isso vai fazer o quê? Vai gerar uma excitação neuronal direta. Elas vão liberar catecolaminas endógenas, que é a adrenalina e a noradrenalina. Vai ter excitação do sistema nervoso central. Vai causar lesão hepática e renal e vai ter o efeito cumulativo em órgãos do tecido adiposo, como eu falei. E esse acúmulo vai gerando cada vez mais os sinais neurológicos. Sinais clínicos dos animais que são intoxicados. A intoxicação aguda vai ter náusea, vômito, diarreia, arritmia, fibrilação ventricular. Vai ter alteração comportamental, por exemplo, vai ter desorientação. Como ela é neurotóxica, ela vai atingir o sistema nervoso central, vai ter muitos sinais neurológicos, como desorientação, tremores, ataxia, fasciculação, que é o tremor também, um tipo de tremor muscular, vai ter espasmo, convulsão, hiperreflexibilidade. O animal vai entrar em coma e pode ter depressão respiratória sim, ele vai morrer por causa da parada respiratória. E quando a intoxicação é crônica, pequenas quantidades por dia, por longos prazos, vai ter a perda de peso, o animal vai apresentar fraqueza muscular, ataxia, cefaleia, que é a dor de cabeça. O animal vai encostar a cabeça na parede e vai ficar encostadinho. O animal vai ficar muito irritado, vai se irritar muito fácil, vai ter insônia, isso também serve pra gente. Anemia, alterações hepáticas, fotossensibilização, o animal
vai ter fotofobia, por exemplo, e reações na pele. Quando o organoclorado entra em contato com a pele, vai ter reação de alergia mesmo. Pode ter urticária, hipersensibilidade, e vai ter hipersensibilidade cutânea e vai criar uma dermatite também. O que a gente tem que fazer quando o animal vem com suspeita de intoxicação por organoclorado? A gente vai ter que dar o suporte de oxigênio, porque ele vai ter dificuldade respiratória, e fazer uma lavagem gástrica. A gente vai ter que anestesiar esse animal para depois fazer essa lavagem gástrica, seguido de uso de carvão ativado e de catártico também. O que a gente contraindica no tratamento desses organoclorados? Como eles são lipossolúveis, eles se ligam muito em coisas, em gordura, em óleo, assim, a gente não utiliza catártico oleoso, nada que seja oleoso, nenhum remédio, nenhum princípio ativo. E também a gente não recomenda a indução ao vômito. Por quê? Vai irritar muito mais a questão. Como ele já ingeriu, ele vai irritar o trato gastrointestinal. Se a gente tentar induzir o vômito, aquilo vai voltar e vai machucar mais ainda a mucosa. Então a gente nem fala para induzir o vômito. A gente já cede o animal e já faz a lavagem gástrica, porque vai evitar de prejudicar mais ainda a mucosa do trato gastrointestinal. Passando para os organofosforados, também são os mais comuns aqui no Brasil. É o praguicida mais comum e mais utilizado no mundo inteiro, tá? Só que ele foi utilizado como uma arma biológica, principalmente nas guerras. O primeiro organofosforado sintetizado foi o tetraetilpirofosfato, em 1854. Na Segunda Guerra, ele foi utilizado como uma arma também. Foram chamados agente dos nervos, porque ele é um agente, uma substância neurotóxica. Ela tem uma grande neurotoxicidade e é considerada uma arma química terrorista hoje em dia também, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Qual que é o mecanismo de ação desses organofosforados? Eles vão inibir a acetilcolinesterase, então vai ter o acúmulo da acetilcisteína no organismo, nos receptores muscarínicos e no sistema nervoso, tá? Vai ter uma ligação irreversível, ou seja, para tirar essa substância desse receptor vai ser muito, muito, muito difícil. Ele quase não se desliga e vai gerar o quê? Efeitos parasimpáticos. Essa substância não é acumulada nos tecidos, ela é facilmente excretada, mas ela não desliga tão fácil do receptor em si. Quais sinais clínicos que a gente vai notar com esses organofosforados? Bradicardia, são sinais parasimpáticos, lembra? Bradicardia, hipotensão, dispneia e fasciculação muscular. O que acontece quando... o que a gente deve fazer quando o animal se intoxicou por esse organofosforado? A gente pode usar atropina, que vai reverter esses efeitos parasimpáticos, vai gerar um efeito simpático, vai melhorar a questão da bradicardia, da hipotensão, vai melhorar a questão da fasciculação muscular. E também a gente pode usar a pralidoxina, que vai reverter literalmente esses efeitos também, certo? Então, são antídotos que a gente pode utilizar quando a gente suspeita de intoxicação por organofosforados. Também temos o carbamato. O carbamato, que é o famoso chumbinho, é muito utilizado hoje em dia. Quer dizer, sempre foi muito utilizado, ainda hoje em dia é muito utilizado, principalmente na questão de praguicidas. Certo? O que acontece quando o animal ingere esse chumbinho? Esse chumbinho ele tem uma alta eficiência praguicida, ele é um praguicida muito bom, mas ele tem uma baixa ação residual. Por isso que quando um animal ingere esse chumbinho, ele passa mal, mas ele não passa tão mal como um organofosforado, por exemplo, porque ele não tem, ele é eliminado muito mais fácil, ele se liga no receptor também. Só que ele é facilmente desligado, diferente do organofosforados. O organofosforado, ele não é retirado facilmente do receptor. O carbamato, ele se desliga facilmente. A dose que geralmente é ingerida é muito menor do que a dose letal, por isso que a gente fala que ele não é tão tóxico que nem o organofosforado. Ele não se acumula no tecido, como eu falei, é facilmente excretado na urina. Geralmente é totalmente eliminado em até 48 horas depois da ingestão. Eles não atingem
tão forte o sistema nervoso, isso é muito bom, mas ele vai gerar redução da atividade metabólica hepática, vai ter alteração nos níveis de serotonina no sangue e pode gerar hipotireoidismo também. Então, é uma das manifestações dessa intoxicação, o animal pode vir a ter hipotireoidismo. O que o animal vai apresentar se ele for intoxicado por carbamato? Os sinais clínicos, eles vão aparecer de 30 minutos a 2 horas depois da intoxicação, então não é uma coisa tão lenta. Se o cachorro ingeriu um carbamato, a pessoa não notou, depois de 2 horas ela já vai apresentar, o animal já vai começar a apresentar os sinais clínicos. Só que esses sinais clínicos, eles são autolimitantes, então eles duram mais ou menos 6 horas, por causa que a substância ela é eliminada muito fácil. Então, se a gente entra com um tratamento, facilmente e rapidamente o animal fica bem. Um quadro leve de sinal clínico, o que acontece? O animal vai começar a ter sudorese, ele vai suar muito, vai ter o lacrimejamento, vai ter miose, que é a contração da pupila, vai ter hiperamia conjuntival, ele vai ficar com o olho irritado, com a conjuntiva bem avermelhada. Vai ter vômito, diarreia, náusea, vai ter incontinência urinária e fecal, ele vai perder totalmente a capacidade fisiológica de se segurar, vai ter uma hipersecreção brônquica, vai ter sibilo, a gente vai ouvir alguns sibilos, broncoespasmos, vai ter dispneia por causa dessa hipersecreção brônquica, ele não vai respirar bem, pode ter cianose por causa também dessa hipersecreção, bradicardia, hipotensão e ele pode ter o que a gente chama de BAV, que é uma das arritmias que acontece quando se ingere carbomatos, certo? No quadro grave, o que acontece? O animal vai ter taquicardia, hipertensão, midríase, que é a pupila bem dilatada, fasciculação muscular, paralisia, tremores, insuficiência ou parada respiratória, por fraqueza muscular em si. Como eu falei, o carbamato é uma substância neurotóxica, então um quadro grave, ele vai gerar muitos quadros, vai gerar um quadro clínico de neurotoxicidade sim, tá? O animal vai ter ataxia, fadiga e a depressão cardiorrespiratória, o animal vai morrer por parada respiratória, ele não vai conseguir respirar mais. E o tratamento, o que acontece quando um animal chega na clínica intoxicada por chuminho? A gente vai ter que melhorar essa crise colinérgica aguda. A gente vai dar atropina para esse animal, porque ele vai competir pelo sítio de ligação desse carbamato. A atropina vai entrar no lugar, no receptor que esse carbamato está ligado, e vai melhorar esses sinais vitais. Vai melhorar a condição desses sinais vitais. Se a exposição, se a pessoa viu o cachorro comendo esse chumbinho e foi pouca quantidade, o animal deve ficar em observação por 6 horas, porque os sinais clínicos em si, de quadros leves, são autolimitantes e duram mais ou menos 6 horas. Fica em observação, se precisar a gente entra com tratamento de suporte e a gente pode fazer a lavagem gástrica também, entrar com carvão ativado, catártico, tudo isso a gente pode entrar, mas ficar também em observação, se não for um caso tão grave. Falando um pouquinho da atropina em si, ela pode ser usada de 15 a 30 minutos, ou até apresentar os sinais de atropinização, que a gente chama, ou seja, vai melhorar os sinais vitais, certo? Então, um animal chegou cambaleante, com sinais de quadro leve, com um sistema parasimpático muito ativo, a gente pode dar atropina a cada 15 ou 30 minutos, ou então até ver esses sinais do sistema parasimpático melhorarem, certo? Então, quando tiver secura das secreções, como ele vai ter uma hipersecreção brônquica, a gente pode dar atropina para secar essa secreção, por exemplo. Isso já vai dar uma estabilidade melhor na respiração do cachorro, vai aumentar a frequência cardíaca, tudo isso vai melhorando os sinais vitais desse animal. Próximo praguicida que a gente vai falar são os piretroides, que ele é um inseticida natural. Ele é extraído da planta crisântemo, certo? Ele é usado como ectoparasita também. Então, tem muitos produtos veterinários que usam esses piretroides. Só que, como já falado em outras aulas, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente não pode abusar desses piretroides como ectoparasitas. A gente tem que tomar muito cuidado com a dose que é utilizada. E também em casa, a gente utiliza bastante. Por exemplo, o inseticida
o inseticida SBP, ele é a base do piretroide. Então, se a gente utilizar na casa, não tem problema, mas a gente não pode, tem que tomar cuidado com tanto a nossa inalação quanto a inalação dos animais, pelos animais, né? Então, não tem problema de utilizar, mas é utilizar com cautela. E ele tem uma alta eficiência na questão de ser um ectoparasita ou então praguicida. Como que o piretroide age no organismo? Eles vão atuar no sistema nervoso central e periférico. Ele vai prolongar a abertura dos canais de sódio em doses muito altas. Eles vão despolarizar completamente a membrana da célula nervosa, vai retardar a repolarização e vai gerar uma paralisia nervosa. Então, as células nervosas não vão funcionar direito. Esses piretroides, eles são bem absorvidos pelo trato gastrointestinal. Se inalado em casa, por exemplo, com SBP, que a gente espirra no ar. Se inalados, vai gerar uma irritação na mucosa nasal. Todo trato nasal, assim, trato respiratório vai ser afetado. Vai ter uma hipersensibilidade também. O bom é que ele não se acumula nos tecidos, ele é facilmente biodegradado e eliminado do corpo. Então, se uma pessoa foi intoxicada ou respirou esse produto, facilmente ele é eliminado até pela própria respiração. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também pela ingestão deles. O que o animal vai apresentar quando ele for intoxicado por um piretroide? Hipersensibilidade, ele vai ter uma salivação, uma cialorreia grave, vai ter agitação dos membros torácicos, ele vai fazer o movimento de cavar, então ele vai ficar cavando o chão, isso de maneira involuntária. Ele vai ter fasciculação muscular e paralisia, vai ter perturbação neurológica, vai ter uma confusão mental, cefaleia, que é a dor de cabeça, vai ter tontura, pode ter convulsão, e também pode ter a reação anafilática, principalmente quando entra em contato direto assim com o próprio piretroide. Pode ter um colapso vascular periférico, dificuldade respiratória, vai ter broncoespasmo, ele não vai conseguir respirar tão bem, pode ter o edema da orofaringe e também a hipotensão. São os sinais mais claros que a gente tem quando o animal entra em contato com o piretroide e se intoxica por ele. Essa coleira que eu coloquei aqui é uma coleira que é a base de piretroide. Ele é um ectoparasita, é uma coleira muito boa, mas temos que tomar cuidado. Como eu falei, a gente utiliza, mas é uma dose certa, uma dose que não vai fazer mal para o cachorro. Cada coleira dessa tem um tamanho certo, tem uma quantidade de piretroide certinha para um tamanho de cachorro. Não dá para colocar uma coleira que iria para um pastor alemão num pug, por causa da quantidade de piretroide que vai ter naquela coleira. Então, a gente pode sim usar, mas é com cautela e com a dose certa. Tratamento para intoxicação por piretroides. A gente vai fazer a lavagem gástrica, vai ter que anestesiar o cachorro, fazer a lavagem gástrica. Se o cachorro teve uma reação anafilática, a gente vai dar assistência respiratória para ele, vai ter todo o suporte, todo o tratamento de suporte para ele, para oxigenoterapia, se precisar. Pela lavagem gástrica, a gente vai ter que anestesiar, a gente vai entubar para ele respirar bem melhor. A gente vai dar antihistamínico, a gente pode entrar com corticoide e também a fluidoterapia. Se o animal está apresentando hipersensibilidade ou convulsão, a gente pode dar o diazepam, por exemplo, que é para parar, para cessar essas convulsões. Ou então, em casos bem mais graves, a gente usa fenobarbital, certo? Então, é um tratamento de suporte mesmo, além da lavagem gástrica, para tentar eliminar todo esse piretroide que está no organismo dele. A amitraz é outro medicamento que a gente usa como ectoparasiticida, muito mais utilizado na clínica de grandes animais do que de pequenos, mas a gente utiliza sim algumas vezes na clínica de pequenos. E a via de maior exposição é a via cutânea, é a via tópica, quando o animal, a gente passa o amitraz no animal, ele pode se intoxicar pela pele. Qual que é o mecanismo de ação desse amitraz? Ele tem atividade alfa-2 agonista. A coisa que ele mais faz é diminuir a pressão, ele vai gerar uma hipotensão no animal. Ele é muito lipossolúvel, então ele é rapidamente absorvido
pela pele, pelas mucosas, principalmente se for ingerido, ele vai ser muito rapidamente absorvido pela mucosa oral e também gástrica. Ele vai inibir a enzima MAO, que é uma enzima que tem em todos os organismos. Ele vai aumentar o número de receptores de serotonina no sistema nervoso central, vai diminuir a atividade simpática do animal e vai fazer a inibição da acetilcolina. Essa inibição da acetilcolina vai diminuir o movimento peristáltico do animal. Os sinais que o animal vai apresentar quando tem essa intoxicação por amitraz: vai ter uma sedação, vai ser uma sensação de sedação, vai gerar letargia, incoordenação motora, bradicardia, hipotensão, hipotemia, vai ter uma hiperglicemia, tem que tomar muito cuidado com essa hiperglicemia, vai gerar vômito e midríase também, a pupila vai estar bem dilatada. Então é como se o animal tivesse sedado, ele vai ter uma sonolência como se ele estivesse entrando em uma sedação sem estar sedado em si. E o tratamento que a gente pode fazer é justamente dar os antagonistas desse alfa-2 adrenérgicos. Ou seja, a gente tem a ioimbina, que vai reverter a bradicardia e a hipotensão. A gente tem o atipamezole, que vai induzir a liberação da noradrenalina na fenda sináptica. Então, vai reverter esses sinais parasimpáticos, certo? Esses dois são os antídotos. A gente não utiliza os dois juntos, a gente utiliza um ou outro, dependendo da quantidade e do que você tiver aí na clínica também. Não é toda a clínica que tem esses dois fármacos, mas um dos dois a gente pode utilizar para reverter esses efeitos do amitraz. Vamos falar agora um pouquinho sobre rodenticidas ou raticidas, que é muito comum hoje em dia, como a gente conversou lá no começo, muito comum cães e gatos se intoxicarem por esses raticidas, seja diretamente ou indiretamente. Indiretamente seria predando um animal ou um rato que tenha já ingerido esse veneno, e o cão ou o gato acaba morrendo por ter ingerido indiretamente esse veneno também, que está na circulação do rato. Ou então, comendo diretamente o veneno, que tem de várias formas. São pedacinhos, cubinhos de veneninho que são atrativos justamente para o rato chegar até esses venenos, mas que também são atrativos para cães e gatos, e acontece muito desses cães e desses gatos comerem diretamente esses venenos. Vou começar com os anticoagulantes. Quais são? Os mais comuns são os cumarínicos e a varfarina. A varfarina eu acho que é uma das mais conhecidas aqui no mercado aqui no Brasil. E o que acontece? Qual que é o mecanismo de ação desses rodenticidas? Eles literalmente são anticoagulantes. Eles não vão matar imediatamente, mas eles vão inibindo aos poucos o sistema de coagulação desses ratos, desses animais no geral. A dose que gatos têm que ingerir para ser letal, na verdade é uma dose única, de 5 a 50 miligramas por quilo. Não é muita coisa, porque cada pellet, cada cubinho desses tem mais ou menos essa posologia mesmo. Se um gato ingerir um pellet desse, um cubinho desse, pode já ser fatal para ele. Para cães, a dose aumenta um pouquinho, de 20 a 50 gramas por quilo também, mas isso também é letal. Ele comendo um grãozinho desse, muitas vezes, dependendo do cachorro, pode já matar. Ou então, doses crônicas, uma injeção crônica em doses pequenininhas, por exemplo, de 0 a 2 miligramas por quilo por dia, em períodos prolongados, ou de 1 a 5 miligramas por quilo por dia, de 5 a 15 dias. Então, querendo ou não, são poucas doses pequenininhas, mas diariamente, por poucos dias. Se for ver 15 dias, não é muita coisa. Isso já pode gerar um quadro clínico bem grave. Como eu falei, os acidentes podem ser por consumo direto, indireto, ou medicamento à base de cumarol. E a meia-vida desse cumarínico no organismo é de 14 a 30 dias. Então, para ele ser eliminado, demora muito, muito, muito. Demora muito para ele ser metabolizado e para ele ser eliminado do organismo. Falando um pouco do mecanismo de ação desse cumarínico e da varfarina. O cumarínico, ele vai inibir a enzima epoxirredutase, ele vai reduzir a produção dos fatores de coagulação, alguns dos fatores, principalmente o 2, o 9 e o 10, e ele vai causar uma morte lenta por hemorragia. Se ele
atua nos fatores de coagulação, não vai ter mais esses fatores de coagulação, o animal, por qualquer coisinha, ele pode gerar um sangramento e ele vai morrer aos poucos. Ele vai ter uma hemorragia interna, sem perceber. Por micro vazamentos, micro hemorragias, ao longo do tempo ele vai morrendo. E a varfarina, ela não vai mexer diretamente nos fatores de coagulação. Ela vai inibir a formação de protrombina. Vai causar a hemorragia capilar também. Aos poucos o animal vai tendo uma hemorragia interna, ele não vai percebendo, mas quando o tutor percebe, o animal já está passando mal e não tem muito o que fazer. Os sinais clínicos que a gente vê bastante na clínica quando acontece alguma coisa, ou o gato comeu um rato, ou o cão comeu o rato, ou então comeu um veneno em si que fica na casa. Vai ter um volume de perda sanguínea considerável. Então, o que o animal precisava ter de sangue, já não tem mais. E ele não consegue repor tão rápido. Vai ter depressão, o animal vai estar pálido. Vai ter dispneia, porque não tem sangue para carregar o oxigênio. Vai gerar uma tosse. Vai ter hematoma, hematêmese, epistaxe, melena, ataxia, paresia, sangramento, tudo que envolve sangue ou hemorragias, tudo que o animal pode jogar para fora com sangue, ele vai jogar. Ele vai eliminar esse sangue. Vai ter convulsões, sangramento oftálmico, como eu falei, e a morte por hipoxemia, por parada cardiorrespiratória. Ele não vai ter mais sangue para carregar oxigênio e ele vai morrer de parada respiratória sim. Nos exames laboratoriais, o que a gente vê? A gente vê tempo de coagulação elevado, porque não vai ter mais fatores de coagulação. O TPT vai estar elevado também, que é com a contagem de trombócitos normal. Ou seja, vai ter plaqueta normal, mas o tempo de coagulação em si vai ser muito maior. Vai ter o hematócrito baixo, porque o sangue vai estar bem ralo. Não vai ter quase nada de sangue, então o hematócrito vai estar bem baixo e os leucócitos vão estar normais, porque não é uma inflamação, não é nada, vai ser perda de sangue. E o tratamento? O que a gente pode fazer quando o animal chega com essa suspeita de intoxicação por raticidas? A gente vai dar eméticos, a gente vai tentar induzir o vômito se tiver menos de 24 horas de ingestão. Dessa vez não são só 2 horas após a ingestão, agora pode ser 24, porque vai demorar até começar a ter os efeitos. Então, a gente tenta induzir o vômito, senão a gente vai entrar com fluidoterapia com cuidado, porque o animal já vai ter anemia, ou então a gente já vai ter que entrar com transfusão sanguínea sim. Se o animal tiver já os 3 pontos de gatilho para a transfusão sanguínea, a gente já vai entrar com transfusão, com a bolsa de sangue. Não só com a fluidoterapia. A gente vai dar oxigênio para esse cachorro, porque ele vai estar com dispneia, ele não vai conseguir respirar direito, então o suporte com oxigênio a gente precisa dar. E também o antídoto é a vitamina K1. A gente precisa dar a vitamina K para ele, porque é o que vai reverter, vai ajudar nessa coagulação. Vai inibir essa hemorragia, vai parar essa hemorragia e vai começar a ajudar na coagulação. Então, a gente não pode esquecer de dar o suporte, mas também não esquece de dar a vitamina K. Outro raticida muito utilizado é o fluoracetato de sódio, que é o conhecido como erva de rato ou o cafezinho, também é a plantinha. Essa planta, inclusive, ela é tóxica, ela pode ser encontrada em canteiros ou então em florestas. Se os animais comerem diretamente ela é tóxica também. E o que acontece? Ela tem uma substância insípida, inodora e hidrossolúvel. Ou seja, ela não tem gosto nenhum. O animal vai ingerir e não vai notar, muitas vezes. Ela não é repulsiva. Ela é boa de comer. E a toxicidade para cães é de 0,05 a 0,2 miligramas por quilo. É muito pouquinho, muito, muito, muito pouco. Para gato é de 0,3 a 0,5 miligramas por quilo. Então, para o cachorro é muito mais fácil se intoxicar, porque a dose é muito, muito pequena. Qual que é o mecanismo de ação desse fluoracetato de sódio? Ele vai inibir o ciclo de Krebs e não vai ter respiração celular. Vai bloquear essa respiração celular, vai bloquear em todas as células, vai ter repercussão ou alteração cardíaca e cerebral também.
tanto as funções cardíacas quanto cerebrais são as mais afetadas por causa dessa inibição do ciclo de Krebs. Vai ter circulação das certas substâncias, ou seja, se não vai ter respiração celular, não tem produção de oxigênio. O metabolismo vai para outro lugar, vai começar a ter o metabolismo da via anaeróbica, vai começar a produzir certas substâncias e vai ter o acúmulo de amônia, que é uma dessas substâncias, que é o resultado dessas substâncias, vai levar a encefalopatia hepática, que vai gerar convulsões. Então, é todo um ciclo que é parado, o ciclo da respiração celular, vai gerar tudo isso, vai gerar uma encefalopatia hepática, que é muito difícil de reverter, e essa encefalopatia hepática pode levar a convulsões também e leva à morte, sim. E o período latente, o que acontece? É de 30 minutos a 2 horas. Se o animal ingeriu o cafezinho, a erva de rato, ou então o próprio veneninho, ou a própria planta, até ele começar a ter os sintomas, pode levar de 30 minutos a 2 horas. Quais são os sinais clínicos que o animal vai expressar? Excitação nervosa central. Ele não vai ter alteração cardíaca, vai ter náusea, hematêmese, hipertermia, irritabilidade. Ele vai correr de um lado para o outro freneticamente, que ele vai ter uma excitação neuronal muito forte. Ele pode vocalizar, ele vai ter celorreia obstótono. O que é? O corpo vai ficar arqueado. Ele não vai conseguir se movimentar depois de um tempo. Ele vai correr, vai se cansar, a célula não vai ter mais energia e ele vai ficar em obstótono. A morte ocorre de 2 a 12 horas depois da injeção. O período latente, como eu falei, é de 30 minutos a 2 horas. A partir de 2 horas, o cachorro já está em risco de vida. De 2 a 12 horas, ele pode vir à morte, a óbito. E em gatos, quando os gatos se intoxicam por fluoracetato de sódio, eles vão ter amidríase bilateral nos 2 olhos, a pupila vai estar bem dilatada, ele vai ter uma hipotermia e ele também vai vocalizar, ele vai ter basicamente essas alterações. Então, ficar bem de olho quando tiver um gatinho que gosta de caçar rato, tomar muito cuidado. E chegou um gato ou um cachorro, por exemplo, intoxicado que tem histórico de comer os ratos. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o tratamento sintomático. O que o animal, o cão ou o gato precisar, a gente vai ter que dar o suporte. Por exemplo, assistência respiratória, oxigênio terapia, infusão rápida de cristalóides para melhorar essa hipotensão. Fazer lavagem gástrica também e dar o carvão ativado para ele e fazer o controle das convulsões também. Então, o que o animal apresentar, a gente já vai tratando. Tem um tratamento de eleição também, tem alguns tratamentos, na verdade, quando a gente suspeita já do fluoracetato de sódio. A gente pode usar o monacetato de glicerol, o bicarbonato de sódio em solução salina também a gente consegue fazer, e o gluconato de cálcio a 10%. A gente pode escolher uma dessas alternativas para fazer quando a gente já suspeita de intoxicação por fluoracetato de sódio, certo? Passando para a estricnina. Estricnina também, ele é um alcaloide encontrado na semente de uma planta, que é a Nux vomica, certo? Então, nessa semente, se o animal ingerir essa semente, ele pode ficar intoxicado. Então, se o ratinho comer essa semente e o cachorro ou o gato matarem esse rato, ele pode ser intoxicado de maneira indireta. Esse alcaloide, ele é rapidamente absorvido por via oral e é rapidamente eliminado também, isso é muito bom. Ele não tem acúmulo nos tecidos, então se um gato ou um cachorro comerem diretamente essa semente, eles podem ter o sinal clínico, mas esse sinal clínico pode parar e essa substância ela é rapidamente eliminada do corpo. Como que é o mecanismo de ação dessa estricnina? Ela vai bloquear ou antagonizar os receptores pós-sinápticos da glicina, ou seja, o do GABA, no neuromotor da medula. Ele não vai permitir que haja hiperpolarização, ele vai provocar rigidez generalizada e simétrica. Então, como ele atua diretamente no GABA, ele vai bloquear o GABA, vai ter uma rigidez e pode ter contração muscular tônica. A morte, o animal vem a óbito por parada respiratória. Por quê? Se ele inibe o GABA, ele vai ter paralisia dos músculos, o músculo não vai funcionar. Então, todos os músculos. Se o músculo da respiração parar de funcionar, não vai ter respiração. E o animal vem a óbito por causa disso. A morte pode acontecer de 1 a 2 horas após a ingestão. É muito rápido. Então,
uma sementinha que a gente tem que tomar muito cuidado. Se estiver perto da sua casa, toma cuidado para seu gato, seu cachorro não quererem comer. O que o animal vai apresentar caso ele ingira essa semente? Ele vai ter a sensação de ansiedade, aumento da frequência respiratória, ele não vai estar conseguindo respirar direito. Então, o mecanismo que eles usam para burlar essa falta de respiração é tentar respirar muito mais rápido. Vai ter uma cialorreia intensa, vai ter ataxia, ele não vai conseguir andar direito, vai ter espasmo muscular, vai começar pela face, a face vai começar a ter tremores, vai ter espasmos. Opistótomo, que é o corpo arqueado, vai ter convulsão, trisma mandibular também. E o tratamento, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar, quando o quadro dele é assintomático, a gente induz ao vômito de 1 a 2 horas, tá? Comeu a sementinha, já manda para o veterinário e a gente já induz ao vômito. Quando é sintomático, a gente vai ter que fazer a lavagem gástrica, ou seja, a gente vai ter que anestesiar esse cachorro e vai fazer a lavagem gástrica com solução de permanganato de sódio. A gente pode usar o carvão ativado também, que vai ajudar a não absorver tanto essa substância. E em caso de convulsão, a gente vai controlar essas convulsões com diazepam, midazolam ou fenobarbital. A gente vai ter que fazer uma fluidoterapia boa nele também, porque ele vai estar com hipotensão, vai estar bem desidratado. Caso esse animal apresente uma acidose metabólica, a gente vai usar o bicarbonato de sódio ou o manitol, e se ele apresentar uma alcalose, a gente vai fazer a acidificação também, se ele tiver uma alcalose metabólica, com cloreto de amônio ou vitamina C. Mas isso é muito difícil de diagnosticar. Por quê? Primeiro, precisaria de uma hemogasometria, que é bem difícil de achar nas clínicas hoje em dia, e também porque o período de vida dele é muito curto, em geral é de 1 ou 2 horas. É muito difícil saber o que está acontecendo, é muito difícil de reverter esse quadro. A gente consegue, mas tem que pegar na hora, tá? Bem difícil de reverter. Quero falar um pouco desse Antu também, que ele é um pó cinzento ou um cinza azulado. Ele é um pó insolúvel em água, ele não tem gosto e tem um odor desagradável. Ele é um rodenticida bem potente, tá? E, querendo ou não, os cães e os gatos conseguem se intoxicar com isso também. Ele é rapidamente absorvido pela mucosa intestinal. Então, quando o animal ingere, ele rapidamente é absorvido. E a morte acontece de 4 a 48 horas após a ingestão. Também é muito rápido. Não é tão rápido que nem a estricnina, mas é bem rápido também. Se o animal comer de forma crônica, a gente não vai saber, não vai conseguir atuar, né? A gente não vai conseguir recuperar esse animal, e até de forma aguda, quando o animal ingere esse pó com doses muito altas, é bem difícil de recuperar a saúde dele. O que esse Antu faz? Ele vai aumentar a permeabilidade do capilar pulmonar, vai fazer o edema pulmonar e vai ter o bloqueio das vias aéreas, ou seja, ele mexe no sistema respiratório. Se o sistema respiratório é afetado, bem dificilmente a gente consegue recuperar, porque é muito rápido. Quais são os sinais que esse cão vai ter, ou esse gato vai ter, se ele ingerir esse Antu? Ele vai ter vômito, edema pulmonar, dispneia progressiva, vai ter um derrame pleural, pode ter cianose, com certeza vai ter cianose, hipotermia, fraqueza, incoordenação progressiva, certo? Vai ficar prostrado por causa da respiração, que não vai conseguir respirar direito, vai ter taquicardia por compensação da respiração, da falta de respiração, pode entrar em convulsões e a morte é devido à parada respiratória, a hipóxia, né? E o tratamento? Se um cãozinho entrou em contato com o Antu, com esse pó cinzento, o que a gente pode fazer? A gente vai induzir o vômito com eméticos, a gente vai fazer lavagem gástrica, vai fazer o aquecimento desse animal, porque ele vai estar hipotérmico. Não pode deixar o cão ou o gato hipotérmico, porque senão piora a questão da saúde. E a gente pode usar também diuréticos osmóticos, como a glicose. O que é contraindicado? Substâncias oleosas. A gente não vai usar substâncias que sejam oleosas por causa que isso vai favorecer a absorção desse Antu. Então, a gente vai tomar muito cuidado com o que a gente pode fazer e dar o suporte que o animal precisar, certo? Por hoje é isso.
Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os venenos contra rato, contra pragas e eu espero que vocês tenham notado a importância que a gente tem que dar para esses venenos que a gente vai jogando pela casa e a gente precisa tomar muito cuidado com a ingestão desses venenos pelos nossos gatos, pelos nossos cachorros e até a questão da caça dos nossos cães, nossos gatos, quando eles vão procurar as suas caças, que são os ratinhos. Tomar muito cuidado com tudo isso, certinho? Te vejo na próxima aula.